Para muitos, a família é o berço da vocação. É nela que acontece a primeira catequese, o primeiro ecoar da Palavra de Deus. É dentro dessa realidade que muitas vezes surge a vocação sacerdotal. O próprio Cristo nasceu numa realidade familiar e sua família é um exemplo de uma família humana que soube viver sua missão. É cultivando o amor, o respeito mútuo, a doação, o diálogo que se vive na harmonia. Nosso entrevistado de hoje cresceu neste ambiente consciente que auxilia jovens e adultos a dar os primeiros passos e uma resposta generosa ao chamado de Deus. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Um longo caminho foi percorrido até aqui. São anos de histórias, muito trabalho e oração, formando uma trajetória irretocável. Desde que chegou a Caratinga, o convidado do programa de hoje se mostrou atento a escutar. Afinal, esse foi sempre um dos seus pontos de partida para o caminhar da ação pastoral e evangelizadora que emprega. Bastante zeloso, paciente, solidário e participativo, ele pretende cumprir muito bem mais esta missão. Ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, tem 53 anos. É formado em Filosofia e Teologia, é também bacharel em Direito. Possui especialização em processo matrimonial canônico e em formação de educadores. Foi ordenado presbítero em março de 2001 em sua cidade natal e em junho de 2017 foi designado como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, tendo recebido a ordenação episcopal em setembro do mesmo ano na Diocese Capixaba. Em 13 de dezembro do ano passado foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo diocesano de Caratinga e no último dia 17 de fevereiro ele tomou posse. Eu estou falando do bispo Dom Juarez de Lorto Seco. Dom Juarez, vem para cá, por favor. Seja muito bem-vindo, por favor. Alegria muito grande recebê-lo aqui no Começo de Conversa. A alegria é toda minha também de estar aqui, poder participar dessa entrevista com muito carinho e muito amor. Como é que foi a recepção em Caratinga? Já conheceu um pouco da cidade há pouco tempo ainda? Sentiu o calor humano das pessoas? Como é que está a sua história começando por aqui? Então, eu cheguei aqui, né? Teve o primeiro momento, foi no dia 28 de dezembro que eu cheguei aqui, para conhecer a realidade, conhecer um pouco a diocese, encontro com os padres do governo, que compõem o governo, e depois, né, eu fiquei só um dia aqui, converso com o Dom Emanuel também, para fazer um pouco, né, da história dele, conhecê-lo também, que eu não conhecia, né? E essa transição também, só não conhecia o Dom Emanuel, então? Não conhecia o Dom Emanuel, então... todo esse processo, né, de conversa, de entendimento, de como vai ser as coisas, falar um pouco, já planejar um pouco a posse, o dia da posse também, já foi feito alguns encaminhamentos naquela época, né? E agora, né, dia 15 eu vim, né, para ficar uns 2 dias antes da posse, para me preparar também, né? Isso. Já me acostumar ao ritmo da cidade e tudo mais. E no dia da posse também, né? Então, quer dizer, fui muito bem acolhido por Dom Emanuel, pelos padres, pelas pessoas. No dia da posse foi uma emoção muito grande, né? Com a presença de muitos bispos, né? E Dom Ayrton, que é o nosso metropolita, então, que passou a passagem do Báculo junto com o Dom Emanuel. Então, é muita emoção. É muita emoção. Né? Então, é um sentimento assim, de muita gratidão também a Deus, né? Pelo chamado, pela confiança, né, de uma diocese grande, no sentido de território, de pessoas, né, então, é uma grande quantidade de católicos, então é uma responsabilidade muito grande, né. E aí, então, a gente tem que trabalhar muito o nosso afetivo, o nosso humano, para poder dar conta também da missão, né, não só o espiritual, claro que também o espiritual. Tem uma foto, eu vi todas as fotos, claro, né? Mas tem uma foto que eu achei icônica, muito bacana, que é uma foto do senhor dando um abraço no Monsenhor Raul. Sim. Eu achei icônico porque 94 anos e foram muitos os bispos que ele abraçou passando por aqui, pela idade dele, né?
E ele sempre solita, é um santinho nosso que está lá no E foi seminário. interessante, ontem eu celebrei no seminário. É. E ontem eu estava dando uma palestra para os seminaristas, quando eu estava falando sobre o Espírito Santo, ele chegou. Ele só chegou na hora certa. Falando do Espírito Santo. Eu tenho uma neta, eu tenho alguns netos, tenho 5 netos, mas minha neta, quando eu falei que ia entrevistar o senhor, falou: ô vô, pergunta se ele é parente da Débora Seco. Eu falei, não deve ser não, meu filho. Não Seco sei, é um nome pouco utilizado, familiar, tem poucos, né? Alguma relação pode ser que tenha. Mas a família do senhor, a origem é italiana? Origem italiana, meus avós, a gente chamava de nono e nona, né? Eram muito católicos, né? Eram muito de igreja. Então a gente aprendeu esse caminho. Né? E eles é que vieram para o Brasil? Não, eu acho que eles nasceram aqui, né? E meus bisavós que vieram da Itália. Muito bem. Eles nasceram aqui já. Bacana. Toda essa tradição italiana foi mantida. Né? Bacana, né? O senhor tem mais irmãos? Somos em 7 irmãos. 7 irmãos? Eu mais 7, somos em 8. São 8? Todos bacana. vivos, todos. Estiveram todos aí, graças a Deus. Todos vivos? Todos vivos. Que maravilha, rapaz. Minha mãe vai fazer 90 anos. Viva, bacana. Ele está bem? Está aí comigo também. Está com o senhor? Está aqui esses dias. Rapaz, eu fico imaginando, que orgulho, né? Para a mãe, que bacana, né? Assim, ver um filho padre, a mãe... O senhor Raul conta isso, porque quando a mãe participou, né, da ordenação dele, da alegria dela, eu imagino que o senhor é a mesma coisa. Eu sou agora bispo da Diocese de Caratinga, muito bem. Diocese, o senhor, quando foi ordenado bispo, o senhor foi para o Rio de Janeiro. E lá o senhor não chegou a assumir como uma diocese, não? Não. Era auxiliar? Auxiliar. É a primeira diocese que o senhor assume? Primeira diocese. É um desafio. É um desafio, né, no sentido assim, de que agora, né, antes eu auxiliava o cardeal no governo, né, como era moderador da cúria, então muitas questões assim, abaixo do cardeal, era eu assim que tratava dos assuntos pertinentes, eu que preparava a pauta das reuniões, dos bispos e tal. Agora, né, como bispo diocesano, a gente tem outra missão, né? E claro que eu vou contar também com o apoio dos padres, né, que tem que ter o colégio de consultores, conselho de presbíteros, o conselho de pastoral, toda essa organização que o próprio direito canônico determina, né? Então isso quer dizer, isso a gente tem que acolher e muito mais do que isso valorizar também, né? Porque o bispo não governa sozinho, né? Tem que ser o Senado, tem a sua Câmara, né? Tem seus auxiliares, de maneira comparativa, né? Houve muita gente, né? Tem que escutar as pessoas, os leigos, né? Os religiosos, religiosas. É um ministério de unidade, né? O bispo tem que zelar pela unidade, né? Então, como pai de família, né? Que tem que zelar para o bem de todos os filhos, né? Mas que também busca a unidade dos filhos, né? E esses filhos aglobam todos, né? Os padres, os religiosos, religiosas, todos aqueles que estão no território da diocese. Eu me lembro quando eu era garoto, o nosso bispo diocesano, que era o Dom Correia, que também morreu com mais de 90 anos, mas ele depois renunciou, mas no período que foi para Juiz de Fora, se tornou bispo emérito, né, renunciou ao episcopado. E eu me lembro que ele era um bispo jovem como o senhor, naquele momento, e assim, e era muito bacana ver o trabalho de visitação às paróquias em cada cidade. Então o bispo ia, e precisa ser jovem para isso. São quantas paróquias aí na diocese? São 60 paróquias. 60 paróquias. É muito serviço. São muitos municípios. São muitos municípios, né? Distância razoável. E aí, o senhor está com essa animação para poder conhecer todas as paróquias, visitar essas cidades? Como é que está a programação do senhor? Então, eu estou muito feliz, né? E estou muito entusiasmado e quero encontrar o povo de Deus, né? Então, assim, os padres já estão agendando essas visitas, né? Hoje mesmo estava vindo para cá, tinha um padre, nem acabei de fechar, né? Já vi o horário, o dia, só falta o horário para fechar, mais uma visita numa paróquia. Mas, assim, o desejo é grande, né? Então, agora a gente vai organizando com os padres a questão, né, das visitas nas paróquias, principalmente que estão mais distantes, né? Quero ir mais naquelas distantes. E aí a gente gradativamente vai conhecendo todas também.
Porque você indo nas mais distantes, você vai passando pelas de perto, toma um cafezinho lá e segue, isso. né? Aliás, é isso, você sabe que vai ter que tomar muito cafezinho, né? Com Porque aqui certeza. chegou, a primeira coisa que eles oferecem para a gente, o mineiro, é isso. Um Isso cafezinho, aí, por favor. cafezinho, O senhor toma aquele O povo cafezinho. mineiro é muito acolhedor. É o acolhedor, é verdade. E o senhor nasceu em Cachoeira de Itapemirim, né? Terra do Roberto Carlos, do Rubem Braga, Rubem Braga. terra de Dom Juarez. É. Por falar em Roberto Carlos e Rubem Braga, o senhor escreve ou canta, não? Não, não escreve Nenhum dos dois? canto, não. Nem no banheiro? Não. Nós vamos dar um rápido intervalo, estamos terminando os primeiros 10 minutos. Quero voltar logo perguntando sobre isso, querer entender primeiro o que é esse negócio de ser capital secreta do mundo, que é que vocês chamam Cachoeira do Itapemirim. Você não sai daí, bate-papo aqui, muito bacana, com o nosso bispo diocesano, Dom Juarez Delorto Seco. É já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa, recebendo hoje o nosso bispo diocesano, Dom Juarez Delorto Seco. Dom Juarez, capital secreta do mundo, conta para nós aí, ou vai continuar secreto isso, ou o senhor vai desvendar o segredo? Não, se eu te contar o segredo, já deixa de ser Deixa secreto. de secreto. Contou para mais de um, né? Com esse monte de gente ouvindo e Pois assistindo. então eu não posso contar o segredo. Isso é engraçado porque é o nascido lá que fala isso. É quase que um bairrismo, né? Quando você vai conhecendo Itapemirim, porque quem não conhece Cachoeira de Itapemirim, vem duas coisas na cabeça dele. A Aviação Itapemirim, que nasceu lá, né? Empresa grande. Sim. Que também tem um cimento lá, Nassau. Nassau. Fábrica de cimento. E o Roberto Carlos. Então, Roberto Carlos. Pronto, passa por isso. Mas quando você vai ler, realmente, assim, é uma cidade cheia de mistérios a serem descobertos, desvendados, né? Tem muita coisa bacana naquele lugar, né? Com certeza. O senhor foi pároco em Cachoeira de Itapemirim? Fui pároco na Catedral de São Pedro. A Catedral de São Pedro. Isso. E pároco na Paróquia São Sebastião, bairro Aquidabão. Muito bem. E é torcedor do Estrela do Norte. Torcedor do Estrela do Norte. E ninguém sabe que time é esse. Aí no Rio de Janeiro, né? Todo mundo lá perguntava que time era que você torcia. Estrela do Norte. Foi campeão. Quando eu fui pároco na Catedral, Estrela do Norte foi campeão estadual, né? E aí, então, perguntaram, mas não, eles procuraram, né, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, não acharam Estrela do Norte. Aí perguntaram, mas que time, que série que eles jogam? Assim, meu time é fora de série. É boa, essa é boa. O senhor gosta de futebol? Eu gosto de ver alguma vez. Mas não tem time mesmo time, estadual? Meu time é Estrela do Norte. Aqui em Minas Gerais, aqui é melhor só falar que é sempre Estrela do Norte mesmo, porque aqui tem uma rixa de Cruzeiro e Atlético e Flamengo. Impressionante como que o Flamengo tem torcida aqui. Eu acho que é uma realidade no Brasil inteiro, né? Com torcida para todo lado. É verdade. Mas aqui no estúdio, essa turma toda está acompanhando o senhor aqui. Aqui é todo mundo atleticano. E se não for, eles falam que são. Ah, é? Porque eu sou atleticano, então eu olho feio pro sujeito. É brincadeira. Mas aqui realmente, assim, o futebol é uma coisa muito presente aqui na nossa região, né? Caratinga também já teve abre aspas, Estrela do Norte, mas hoje não tem mais. É Caratinga que jogava muito bem. Dom Juarez, o senhor esteve lá com o Papa Francisco, né? Sim. Papa Francisco que, para nós hoje, ele personifica, assim, aquela igreja que está no meio do povo, a igreja de saída, é a igreja no meio da comunidade, né? O que o senhor achou dele? O que o senhor pensa do Papa Francisco? Qual a sua visão do nosso Papa? Papa Francisco Primeiro, assim, a admiração que a gente tem que ter pelo Santo Padre, a obediência e o acolhimento, né? Do que ele nos ensina. E ele fala de uma igreja muito aberta também para todas as pessoas. E nesse sentido, né, quanto que a gente também tem que ser essa igreja em saída, uma igreja de porta aberta para acolher, uma igreja de porta aberta para enviar missionários, para ir ao encontro das pessoas, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. E o próprio Senhor também, né, o próprio Senhor Jesus, vai percorrendo redondezas, circunvizinhanças, vai andando pelas cidades, encontrando pessoas e vai colaborando, ajudando, expulsando demônios, cura leprosos, ajuda as pessoas. Então, esse também é o nosso espírito missionário. Toda igreja tem que ser missionária. Toda igreja tem que ser vocacional. Isso são dois pontos que eu quero muito trabalhar no meu ministério. A vocação para a vida religiosa, para o seminário, para as paróquias, né? A gente fala da vocação leiga, no sentido de que quantos pastorais você precisa de pessoas, né?
a gente precisa aprender a dizer sim a Deus, né? Eu acredito muito nisso. Quem diz sim a Deus é feliz. E essa felicidade só Deus pode dar, e ninguém pode tirar essa felicidade. Então, a partir desse momento que a pessoa diz sim a Deus, ela se entrega nas mãos de Deus, é feliz, porque faz a vontade de Deus. E Deus, como Pai, né, Jesus fala isso, Deus, os seus seis pais, que sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus, né, que dá o Espírito Santo. O maior dom que Deus nos dá é o Espírito Santo. Então, e aí o Espírito Santo é a plenitude da vida, é o amor de Deus derramado em nosso coração. Então, isso é tudo para nós. Então, é essa graça, é essa bênção que a gente tem que entregar na igreja, né? E fazer com que as pessoas se encantem por isso, se entusiasmem por isso, e aí possam somar forças com a gente para anunciar com alegria o Evangelho a todas as criaturas. O senhor falou uma coisa interessante, né? E é esse Deus, né, que eu fico imaginando que a gente precisa viver de fato. O Deus que é Pai, né? É o Deus que não castiga, né? Falar, Deus não castiga, né? Jesus mostra a face misericordiosa do Deus. Pai, né? Jesus nos mostra muito. Sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, diz Jesus. Então e nós estamos vivendo esse tempo quaresmal agora, que é um tempo de mais recolhimento, de conversão, de uma espiritualidade mais de silêncio, de oração. Então, essa espiritualidade nos ensina muito a questão da reconciliação. Reconciliação com Deus, com a igreja, com os irmãos e irmãs, né? Separando, tirando assim todo o rancor, o ódio do coração e botando ali a bondade, o amor, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Bacana. Ouvindo aí o senhor falar, a gente pode esperar um fortalecimento das pastorais? Com certeza, né? Agora, isso não vai depender só de mim, vai depender de todas as pessoas, claro, né? Dos padres e tal. Mas eu creio que isso já existe, né? As pastorais já têm. Não, com certeza. E isso agora a gente vai trabalhar. Mas o senhor vai ter todo para o que apoio. melhore, né? Para que melhore. Pastoral carcerária, pastoral do idoso, pastoral. Isso, né? A gente vai poder pedir com que as pessoas entusiasmadas pelo Cristo possam fazer uma experiência de mais pessoas trabalharem nas pastorais. Essa que é a questão, né? Que a gente possa incentivar mais pessoas a trabalharem nas pastorais, e aí cada um vai trazendo, quem vem, traz um pouquinho de criatividade. O Espírito de Deus é criativo, né? As pessoas são criativas. E a gente vai tendo ideias. E aí a gente somando essas ideias, né? A gente fala assim, quando a gente está numa reunião, nós agora vamos ter uma tempestade de ideias, né? Todo mundo fala a sua ideia. E depois a gente vai selecionar qual ideia é melhor, entendeu? É isso aí. E aí a gente vai fazer uma votação, e aí vamos trabalhar isso. Nós chamamos na administração de brainstorming, então. que é o tororó de ideias. O senhor, pela sua experiência, né, de padre, o que fazer para trazer mais a juventude para a igreja? A juventude, ela está na igreja, né? É importante isso, a juventude está na igreja. A gente precisa dar a valorização da juventude. Hoje, por exemplo, eu subi lá na pedra e falei assim, olha, eu conversava dentro de mim, poxa, vamos fazer uma missa aqui em cima com os jovens, uma caminhada penitencial com os jovens da cidade de Caratinga, aqui lá em cima, temos condições de fazer um altar aqui, né, para celebrar. É uma ideia. É lindo demais. Se vai ter, se vai ser, né? Então, temos que pensar agora como colocar, se as pessoas vão abraçar essa ideia, estou falando aqui ao vivo, assim, né, a primeira vez, né, que hoje eu subi lá hoje cedo, então, assim, vamos abraçar essa ideia, né? E vou ter que conversar com os padres da cidade, o povo e tal, vamos lá, né? Vamos ter essa ideia, né? Já é uma ideia. A gente já sabe que alguns não vão conseguir por conta de idade, mas sim, mas aí o objetivo é atingir jovens, entendeu? Qual o padre mais novo que é preguiçoso? Pedra não, eu não estou podendo, não. Vamos, mas o objetivo é com os jovens. É mesmo, bacana demais. Eu acho que ia ser uma experiência bacana, pelo menos assim. Não sei se dá para ter constância, mas se de vez em quando pudesse acontecer. Mas é isso que eu estou dizendo, quem chega de fora tem outro olhar. É claro, é isso né? mesmo. Então tem outra perspectiva. E a ideia é essa. Né? O senhor foi catequista. Fui catequista. Eu acho interessante isso porque
passou pelo catecismo e depois foi ensinar as pessoas o catecismo. Isso antes de ser padre, né? Isso já veio da família mesmo, dessa... Porque assim, todo caminho vocacional, a gente passa pelas pastorais, né? Então, eu tinha um grupo de jovens, né? A necessidade da igreja, é isso que eu falo assim, que a pastoral, a igreja tem necessidade de agentes, né? Então chegou um dia lá, eu estava no grupo de jovens, eu estou precisando de um catequista. E eu falei assim, olha, eu nunca dei catequese, mas eu posso, eu gosto de estudar. Eu posso ler o Evangelho e posso falar do Evangelho para as pessoas, isso eu sei fazer. Então, vou ser catequista. Então, comecei a aprender catequese, a dar catequese também. Então, isso é importante. Agora, a gente tem que saber, tem que dar passos. Por exemplo, ninguém nasce sabendo, né? A questão do microfone, né? Tem pessoas que morrem de medo do microfone. Você pede a pessoa para fazer uma leitura na igreja, a pessoa fica toda tremendo. Isso na primeira, segunda, na terceira vez já vai com mais prática. Daí a pouco está dando trabalho porque quer ficar lendo toda a missa. Então, vou deixar o outro tudo agora tem um caminho. Ninguém nasce sabendo, vai aprendendo, né? Igual como aprender a dirigir também. Você vai aprendendo, às vezes tem medo, né? E depois vai adquirindo segurança e pronto, né? No final, igual andar de bicicleta, aprendeu, não esquece mais. Não esquece mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo para a gente voltar para o terceiro bloco. E aí eu quero já voltar conhecendo como é que foi a sua vocação, como é que surgiu esse chamado, em que momento, né? Eu sei que o senhor fez direito também, saber se foi antes ou depois, vamos conversar um pouco sobre isso. Você não sai daí, bate-papo sensacional com o nosso bispo diocesano, Dom Juarez Delorto Seco. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco desse começo de conversa sensacional. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo com o nosso bispo da Diocese de Caratinga, Dom Juarez Delorto Seco. Dom Juarez, fala para nós como que surgiu esse chamado, a sua vocação, quer dizer, o direito surgiu antes ou depois? Como é que é essa história? Então, eu sempre atuei na igreja, né? Eu sempre ia à missa, né, com meus pais, meus padrinhos. Minha família é uma família grande, né? Tenho 7 irmãos, então eu sempre ia na igreja. E então depois eu comecei a participar do grupo de jovens, né? E aí então a necessidade da igreja, das pastorais, né? Alguém que chegou lá perguntando se no grupo de jovens tinha alguém para dar catequese. Aí eu falei, eu posso ajudar, posso colaborar. Aí comecei como assistente, depois eu fui como catequista oficial, né? Então fui dar catequese para aqueles que já tinham a primeira Eucaristia, que é chamada perseverança, catequese de perseverança. E era uma preparação já também para o crisma. E então nesse trabalho, aí depois eu também ajudava, meu irmão trabalhava na pastoral da criança, e falava assim, eu precisava de alguém para me ajudar. Eu falei, posso te ajudar, final de semana, tranquilo. Nesse período eu trabalhava e estudava, né? Então eu formei, terminei o 2º grau, técnico de contabilidade, fazia um estágio numa empresa e aí acabei trabalhando nessa empresa também por 6 anos. E nesse período então de igreja, de trabalho, eu queria estudar mais. Aí então eu fui e passei em Cachoeiro, tinha 2 faculdades, de contabilidade e de advocacia. Eu passei nos 2 vestibulares, aí então eu escolhi fazer advocacia, porque contabilidade já era técnico, então assim, vou fazer a outra parte agora. E também porque eu queria, né, pelo meu trabalho na igreja, eu queria trabalhar a questão que eu sou muito tímido, né? Eu era muito tímido, então, eu queria trabalhar essa timidez. Então, como advogado tem que falar muito, né? Oratória, né? Eu vou me lançar nesse desafio, né? E, então eu estava pensando nessa história. Dentro do contexto de advocacia, eu estava pensando também, já almejando a carreira, ser juiz de direito, né? É um sonho, um desejo, né, de oportunidades também. E então estava já almejando esse percurso. Mas, nesse período, estava já no 3º ano da faculdade, eu fui fazer um encontro chamado Encontro de Experiência Espiritual, que é no IPA, Instituto Padre Anchieta, que tem em Cachoeiro, dos jesuítas, e é no retiro de silêncio. Eu gosto muito do silêncio. Então, vou fazer o retiro. Aí, nesse retiro lá, tinha até um amigo meu da faculdade também fazendo esse retiro,
o doutor, hoje é juiz de direito ele, né, doutor Rafael, e nós estamos no mesmo quarto, nós dois ficamos no mesmo quarto. E ele falou para mim, eu estou aqui discernindo minha vocação. Eu falei assim, eu não sabia que esse retiro era vocacional, eu não sabia. Eu só queria fazer um tempo de silêncio da minha vida. Para mim, eu também ver o que eu queria mesmo para a minha vida. Eu jovem, né? Tinha acho que 22 anos, né? O que eu quero para a minha vida, né? Então, nesse retiro, eu senti um forte chamado de Deus para ser padre. Mas assim, eu tinha algumas resistências, porque tinha minha mãe, minha família, né? Tinha outros sonhos, então isso foi muito questionador para mim. Aí um dia eu saí do trabalho, eu trabalhava de 7 da manhã até 1 da tarde, então eu saí do trabalho, desci do ônibus, fui para a igreja rezar. Eu fiquei no Santíssimo, diante do Senhor, rezando. Entrou uma senhora, Dona Terezinha Zopé, era ministra da Eucaristia, eu fui pegar a Eucaristia e tal, e eu estava atrapalhando ela, que eu estava no Santíssimo. Aí ela rezou comigo ali um tempo e tal, depois ela falou para mim, assim, olha, eu acho que você vai ser padre. Aí eu falei assim, bom, eu estava nesse discernimento, né? E eu não tinha falado nada para ela. E ela falou para mim, eu falei assim, eu acho que Deus está confirmando. Deus está mandando um recado para mim aqui. Falei, bom, vou procurar o padre para conversar. Aí eu falei assim com Deus, assim, olha, eu vou procurar o padre. Se eu chegar na igreja e o padre não tiver, eu não vou ser padre. Tá certo. Mas se o padre tiver, eu vou ser padre. Eu pensei assim comigo, né? Então eu fui para a igreja. Fui para a igreja e o padre não estava. Você falou, não. Aí eu falei assim, eu acho que não vou ser padre, não. Quando eu virei as costas, o padre chegou. Pode esperar aí que o seu caminho é ser padre mesmo. Aí ele mesmo falou. Rapaz, ele falou assim, aí esse acompanhamento é feito no seminário. Aí que eu fui conhecer o seminário. Fui para o seminário Bom Pastor, conhecer. Aí eu fiz meus encontros vocacionais lá. Aí que foi fazer? Os encontros vocacionais. Filosofia, teologia, daí para frente é que foi. Aí, com o Dom Luiz Mancini, era bispo da diocese, ele falou assim, olha, você pode terminar o segundo, estava no 3º ano, faltava o 4º e o 5º ano da faculdade para terminar. Aí ele falou assim, você pode terminar, fazer o seminário e a faculdade junto. Você pode sair à noite, me deu liberação para sair à noite para terminar, então, o curso. E terminou o direito. Terminei o direito, depois fiz filosofia, depois teologia. Então, isso para mim foi muito bom também. E depois, né, e é interessante como que Deus é bom para nós. Isso que eu falo, quem acredita em Deus é feliz. Depois, com o meu curso de Direito, Dom Luiz me pede para fazer Direito Canônico, especialização em Direito Matrimonial. E o que eu vou ser? Juiz do Tribunal Eclesiástico. Então eu ia ser juiz. Eu queria ser juiz, foi ser juiz no Tribunal Eclesiástico. Então, essa coisa bonita que Deus realiza o sonho da gente. Né? É interessante, né? É só deixar lá para os desígnios dele. E quem confia em Deus vai dar certo. Mas... O senhor fala muito na espiritualidade do padre, né? Como é que o senhor pretende trabalhar isso dentro da diocese? Primeiro, a minha espiritualidade, né? Eu acho que é importante o bispo buscar esse caminho espiritual com Deus, né? O Papa Francisco, né, quando a gente esteve com ele, na visita de Rímini, ele falou assim, o bispo tem que estar perto de Deus, tem que estar perto dos outros bispos, tem que estar perto dos padres, e aí dos leigos, né, de todas as pessoas. Então, eu tomei muito essa questão da proximidade. Bacana. E eu gosto de outro verbo também do Evangelho de João, capítulo 15, que é o permanecer. O permanecer quer dizer estar junto, é morar perto de Deus, né? E deixar Deus morar em nós. Então, isso é a espiritualidade, né? O Espírito vem de Deus, então tem que estar perto de Deus. Se a gente está perto de Deus, a gente tem o Espírito dele. Né? Então, essa intimidade com o Senhor que a gente também quer passar para os padres, para todas as pessoas, né? De boa vontade que possam viver esta comunhão, esta unidade com o Senhor. E isso favorece, o Espírito de Deus favorece o entendimento, né? O Espírito de Deus um dos dons do Espírito Santo é o entendimento. Então, por isso que eu acho que a gente vai ser muito feliz, né, quando a gente começar a se entender. Bacana. Pela força do Espírito de Deus, que é entendimento. E aí, quando a gente se entende, a gente consegue trabalhar junto. Né? E aí as outras coisas vêm por acréscimo. Vem por acréscimo. Né? Então, é aí que a gente vai chegar a todos. Agora, se a gente não começar aqui do começo, do pequenininho, a gente vai fazendo crescer, né?
ele tem que começar bem, né? Começar bem. Isso que E os 60 anos aí da campanha da fraternidade, né? é isso também. E ela vem com esse pensamento, né, da fraternidade contrapor, né, esse mundo de ódio, de egoísmo, de brigas. Somos todos irmãos. Essa unidade, essa comunhão, esse entendimento. Bacana demais. É. Dom Juarez, infelizmente nosso tempo está acabando. A gente precisava de outro programa para conversar mais. Pois é. A UNEC TV está aqui à disposição do senhor, do seu episcopado, da diocese, como sempre esteve. E muito obrigado por ter tirado um tempo na agenda, logo no começo aqui dos seus trabalhos, para estar aqui conosco. O senhor tem 1 minuto para se dirigir aí aos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. A Câmara é sua. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e também poder agradecer a Deus por essa missão que me confiou aqui em Caratinga. Que eu estou muito feliz aqui e quero também realizar meu ministério aqui com muita alegria, com muita paz e buscar esse entendimento junto de Deus e também com todos vocês. Creio que nosso trabalho vai ser um trabalho de missão, um trabalho de despertar vocações, em todos os sentidos, nas pastorais, movimentos, para os seminários, para a vida religiosa, despertar a nossa vida na presença de Deus. E quando a gente acredita em Deus, a gente encontra o sentido da nossa existência. Deus nos faz muito felizes. A presença de Deus, o Espírito de Deus, nos dá plena felicidade. E essa felicidade a gente não encontra em nenhum outro lugar, somente em Deus. É Deus que realiza nossos sonhos. É Deus que mantém a nossa vida na paz. Né? Então, que cada um de nós possamos encontrar o verdadeiro Deus, abraçá-lo, né? E sermos íntimos dele. Porque quando a gente está perto de Deus, a gente é feliz. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa dar a graça do seu Espírito a todas as pessoas que nos ouvem e veem, e assim a gente poder ser feliz no amor de Deus. Muito obrigado, Dom Juarez. Obrigado, senhor, pela oportunidade de estar aqui recebê-lo com aqui. vocês. Você é sempre muito bem-vindo, né? E a você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência, e até o próximo encontro, se Deus quiser.